Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos de programação orientada a objeto, hoje vamos ver polimorfismo, que é um termo bastante conhecido na área de programação orientada a objeto, porém, muita gente faz confusão do que realmente é polimorfismo. Então, vamos ver aqui o que é o polimorfismo. De entender o significado de polimorfismo na programação orientada a objeto, vamos entender o significado da palavra polimorfismo no mundo real. Polimorfismo, essa palavra, ela vem de poli de muitas e morfo de formas, então muitas formas. Como exemplo, podemos citar algumas ações, por exemplo, falar ou emitir som. O ser humano ele emite o som de uma forma, o cachorro de outra forma, o gato de outra forma e o pato de outra forma. Qualquer animal emite o som de uma forma diferente, porém ambos emitem som. O método mover ou a ação mover. Um veículo ele move de uma determinada forma. Um barco ele move de uma determinada forma. Um avião ele move de uma determinada forma. O mesmo vale para a ação movimentar. Cada objeto, cada animal movimenta de uma determinada forma. Então, o polimorfismo na programação orientada a objeto ocorre quando um objeto de um tipo de uma determinada classe, geralmente da classe mais genérica, a superclasse, assume diferentes comportamentos, de acordo com a forma como ele é instanciado. Bom, o que quer dizer isso? Na prática, o polimorfismo significa que o objeto da classe genérica pode executar métodos com o mesmo nome, ou seja, aconteceu uma sobrescrita de método ou reescrita de método, mas esses métodos são implementados de maneira diferente na subclasse, que é a reescrita de método. Essa diferente implementação muda o comportamento do objeto de acordo com a classe que ele foi instanciado. Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Para o nosso exemplo prático, vamos utilizar o projeto implementado na aula passada de reescrita de método, que utilizamos o método bonificação da classe funcionário, que foi reescrito na classe gerente. Esse método bonificação foi implementado na classe funcionário, sendo que cada funcionário ele terá uma bonificação de 10% do seu salário. E ele foi reescrito na classe gerente, sendo que cada gerente ele terá a bonificação do seu salário, no caso 10% do seu salário, vezes 0,20, ou seja, ele terá o dobro de bônus em relação ao funcionário comum. O gerente terá o dobro de bonificação. Bom, mas o que essa reescrita de método tem a ver com polimorfismo? Vamos ver isso agora mais adiante. Então, por meio da reescrita de métodos, pode ocorrer o polimorfismo. Vamos dar uma analisada nesse código aqui. Note que foi implementado na linha 3 um funcionário chamado de func1 que recebeu um objeto new funcionário. Então, foi criado um objeto novo funcionário, José, CPF 123, salário R$1.000. E a variável func1, ela aponta para esse objeto novo funcionário. Já na linha 4, foi chamado método bonificação de funcionário 1. E na linha 5, essa variável func1, ela deixa de apontar para um novo funcionário e ela aponta agora para um objeto new gerente, que é o José, 123, salário 1.000, e ele gerencia 5 funcionários. E novamente é chamado método bonificação. Analisando os dois métodos de bonificação, ambos os métodos estão ligados à variável, ao objeto func1,
Porém, o primeiro método ele vai imprimir o valor 100, que é 10% da bonificação que todo funcionário tem em relação ao seu salário. No caso, o primeiro funcionário aqui na linha 3 foi instanciado com salário 1.000. Já na linha 5, o funcionário ele foi instanciado como gerente, também com salário 1.000, só que a bonificação do gerente é 20% do salário. Então, na linha 6, ela vai estar imprimindo um valor 200. E aí temos a ocorrência do polimorfismo na linha 4 e na linha 6, mais especificamente quando temos o mesmo objeto, a mesma variável, né, func1, com o mesmo parâmetro, com o mesmo método, no caso bonificação, sendo executado, porém retornando informações diferentes, ou seja, com comportamentos diferentes. Por quê? Depende da forma como foi instanciado, ou melhor, como a variável func1 foi instanciada. Então, qual objeto a variável func1 está apontando? Então, tivemos a ocorrência de polimorfismo. Com isso, definimos o conceito que a variável func1 é uma variável polimórfica, ou objeto polimórfico, que ele pode ter comportamentos diferentes, dependendo da forma como foi instanciado, ou seja, a forma que foi apontado que essa variável func1 aponta para um objeto que foi instanciado. E aí aquele conceito. Primeiro, o objeto mais genérico, no caso func1, foi instanciado aqui de uma forma genérica, mas ele pode ser instanciado também de acordo com as classes mais específicas. Supondo que tivesse aqui um gerente pessoa física, gerente pessoa jurídica, que também estendesse da classe funcionário, a variável func1 também poderia ser do tipo gerente pessoa física ou do tipo gerente pessoa jurídica. Não teria problema algum. Temos aqui um segundo exemplo de ocorrência de polimorfismo. Para esse exemplo, vamos implementar uma nova classe chamada controle de bonificações, que vai iniciar com o valor com atributo total com valor 0, vai ser instanciada e vai ter um método registra. Esse método registra, ele vai receber como parâmetro um funcionário genérico, independente se é um funcionário comum ou se é um gerente. E ele vai estar armazenando na variável total, no atributo total, a bonificação do funcionário. E essa bonificação, como vimos anteriormente, ela vai retornar um valor de acordo com o tipo do funcionário. Com isso, temos o conceito de método polimórfico, que é um método que pode ter comportamentos diferentes. Então, ele vai ter um comportamento diferente de acordo com os valores que estão sendo passados como parâmetros. Então, se for passado um funcionário comum como parâmetro, esse método bonificação da linha 6 vai ser executado de uma determinada forma e vai retornar um determinado valor. Se por acaso for passado como parâmetro um funcionário do tipo gerente, que é um funcionário mais específico, esse método também vai ter um outro comportamento, porque ele vai executar o método bonificação relacionado ao gerente. Então, a gente tem um conceito também de método polimórfico. Testando o método registra do controle de bonificações desta nova classe que foi criada, então, declarado um objeto chamado controle, que é do tipo, que é uma instância da classe controle de bonificações, e foi implementado o método controle.registra do funcionário 1, que tinha sido declarado na linha 3, e do gerente 1, que tinha sido declarado na linha 4. Temos a ocorrência do polimorfismo aqui no método registra, porque de acordo com o tipo de funcionário passado como parâmetro,
esse método registra vai assumir um determinado comportamento. Ele vai executar determinados comandos. Então, se for sido passado o funcionário genérico do tipo funcionário, na linha 8, que vai ser um funcionário genérico, esse método vai ser realizado, vai ter um determinado comportamento. Se for passado o gerente, ele vai ter um outro comportamento. E aí temos o conceito de polimorfismo. Bom, vamos implementar um exemplo prático de polimorfismo em Java. Para isso, vamos utilizar aquele projeto de um sistema de um banco que estávamos utilizando nas últimas aulas. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.